Olá e bem-vindos! Hoje, dia 24 de dezembro de 2025, bem na virada do ano, a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com o bolso de todo mundo: o IPVA. Exato. Mas a nossa abordagem hoje vai ser um pouco diferente. A nossa fonte é um material, assim, super denso, preparado para futuros auditores fiscais lá da Secretaria da Fazenda, do Rio Grande do Norte. Isso mesmo. A gente pegou esse guia para concurso, sabe? E a nossa missão aqui é, tipo, traduzir o que realmente importa dali. Vamos ver que o IPVA é muito mais que um boleto. Ele é quase um DNA do Estado que mostra as prioridades econômicas, sociais. E até ambientais, né? Uhum, Gostei dessa analogia do DNA. uhum. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos tentar decodificar esse DNA do Rio Grande do Norte, olhando para a base na Constituição, entender quando o imposto nasce de verdade, quanto custa, quem consegue escapar e, claro, o que acontece se a gente não pagar. Exatamente. E a história toda já começa com uma mudança, assim, enorme e super recente. Ok, vamos começar por aí então. Eu li na nossa fonte que o IPVA nem sempre existiu, né? Ele vem em 86 para substituir a antiga taxa rodoviária única, a TRU. Isso. Mas a grande virada foi agora, em 2023, com uma emenda constitucional. Antes, o Supremo entendia que não se podia cobrar IPVA de aviões e barcos. Isso só é meio estranho. Por que era assim? E o que mudou de fato? Então, esse é um ponto crucial. A interpretação do STF era histórica. Como o IPVA substituiu uma taxa que só pegava veículos terrestres, o tribunal entendia que não dava para alargar a cobrança, sabe? Certo. A emenda 132 de 2023 botou um ponto final nisso. Deixou lá, escrito na Constituição, que pode sim tributar veículos aéreos e aquáticos. Acabou a discussão. Mas espera aí, então a lei expande o imposto para, sei lá, iates e jatos particulares, mas ao mesmo tempo a nossa fonte diz que a própria emenda já criou uma lista de quem não paga. Parece um pouco dar com uma mão e tirar com a outra, não? É, mas é aí que a gente começa a ver o tal DNA que falamos. A Constituição, ela largou a base, mas ao mesmo tempo criou imunidades para não pesar em setores que são considerados estratégicos para a economia. Ah, entendi. Tipo quais? Por exemplo, aeronaves agrícolas ficaram imunes. O mesmo para barcos de pesca, seja industrial ou artesanal. E os de transporte de passageiro ou carga. Também ficaram de fora tratores, máquinas agrícolas e até, olha que curioso, plataformas de petróleo. Ou seja, a regra ficou: se o barco ou avião é para lazer, luxo, paga; se é ferramenta de trabalho em setor-chave, tá protegido. Exatamente essa lógica. Faz sentido. E essa grana toda vai para onde? Muita gente ainda acha que é para tapar buraco em estrada por causa da antiga taxa, né? Pois é, essa é uma confusão super comum. Mas a realidade é bem diferente e é muito interessante para a gestão das cidades. O artigo 158 da Constituição define uma partilha bem rigorosa. E como é essa partilha? É simples. 50% do que se arrecada fica com o Estado, no caso, o Rio Grande do Norte. E os outros 50% vão direto para o município onde o veículo está licenciado. Metade para o município. Nossa, é muita coisa. Então, se uma cidade tem uma frota enorme registrada lá, ela se dá bem. Muito bem. E tem um detalhe que a nossa fonte destaca. Essa divisão de 50 a 50 não é só do valor principal do imposto, não. Inclui também os juros e as multas por atraso. Tudo. Tudo é dividido ao meio. É um reforço de caixa gigante para as prefeituras. Ok, então já entendemos a regra do jogo e para onde vai o dinheiro. Mas a questão de verdade para todo mundo é: quando exatamente eu tenho que pagar? Eu sempre achei que era dia 1 de janeiro para todo mundo e pronto. É mais complexo. O termo técnico para isso é fato gerador. É o momento em que a obrigação de pagar nasce. Certo. A regra geral, para veículos usados, é essa mesma que você falou. O fato gerador é 1 de janeiro. Se o carro é seu nesse dia, você deve o imposto do ano todo. Mas as exceções, são muitas. E são as que importam no dia a dia, né? Por exemplo, se eu comprar um carro novo amanhã, no fim do ano. Aí o fato gerador é a data da aquisição. E o pagamento é proporcional. O nosso material de estudo até dá um exemplo. Comprou um carro em junho, você vai pagar o IPVA de 7 meses, de junho a dezembro. Não paga o ano inteiro. Entendi. O mesmo vale para um carro importado por pessoa física. O imposto nasce na hora do desembaraço aduaneiro. E se acontecer o pior? Um roubo ou um acidente com perda total?
Eu perco a grana do imposto que já paguei para o ano todo? Não, a lei aí é bem justa. Nesses casos, o imposto é devido só pelo tempo que você usou o carro. Se você pagou tudo em janeiro e o carro deu perda total em outubro, por exemplo, o Estado tem que te devolver o valor de novembro e dezembro. Você tem direito à restituição. Ufa, isso é uma informação bem útil. E tem outra situação. O que acontece se alguém tem uma isenção, tipo um taxista, e de repente vende o carro ou troca de profissão? Nesse caso, o imposto passa a ser devido no exato momento em que a condição para o benefício acaba. O fato gerador acontece assim que o carro deixa de ser táxi. A cobrança é na hora. Certo. Agora que já entendemos quando o imposto nasce, vamos à pergunta de $1 milhão. Quanto vai custar? Não é o mesmo valor para uma motinha e para um iate, imagino. De jeito nenhum. É aqui que as alíquotas entram e mostram ainda mais a política fiscal do Estado. A alíquota geral no Rio Grande do Norte é de 3%. Isso vale para a maioria, sabe? Carros de passeio, caminhonetes e também para as embarcações de lazer, tipo iates e jet skis. Mas aí vem as taxas reduzidas, que são como incentivos, né? Precisamente. Motos de até 200 cilindradas, que são super populares, pagam menos, 2%. Veículos a GNV, que é um combustível mais limpo, pagam 1,5%. E aí temos a alíquota de 1% para ônibus, caminhões e aqui vem o ponto-chave, para veículos de empresas locadoras. Essa das locadoras com 1% parece a parte mais explosiva da história. A gente está falando de uma guerra fiscal aberta, então. É exatamente esse o termo. A Constituição previu isso. Ela diz que o Senado Federal devia fixar uma alíquota mínima de IPVA para todo o país, justamente para evitar essa competição de um Estado tentando roubar as frotas do outro com imposto baixo. E o Senado já fez isso? Criou esse piso nacional? Não. E essa é a grande questão. Até hoje, essa alíquota mínima nunca foi fixada, e isso dá total liberdade para estados como Rio Grande do Norte oferecerem esse 1% como um baita atrativo para as grandes locadoras registrarem as frotas lá, e não no estado vizinho que talvez cobre 3%. Mas 1% para a locadora parece um benefício enorme. Isso não cria uma concorrência meio desleal com, sei lá, uma pequena empresa de construção que tem umas caminhonetes e precisa pagar os 3%? É uma crítica pertinente, sim. A lógica do Estado é que atrair uma frota gigante, mesmo com imposto baixo, gera um volume de arrecadação grande, sabe? Mas, sem dúvida, cria distorções. E a nossa fonte também fala de um incentivo bem moderno para os carros elétricos. Sim, eu vi isso. Não é uma alíquota fixa, é progressiva. Como funciona? É um mecanismo bem inteligente. A alíquota para elétricos começa em só 0,5% no primeiro ano. Aí, a cada ano que passa, ela sobe meio ponto percentual, até chegar na metade do que seria a alíquota normal da categoria dele. Ah, então um carro elétrico que pagaria 3%. Exato. Ele paga 0,5% no primeiro ano, 1% no segundo e trava em 1,5% a partir do terceiro. É um incentivo forte no começo, que vai diminuindo conforme a tecnologia se populariza. Muito interessante. Bom, passando das alíquotas, vamos para o outro lado. Quem não paga nada? A fonte dedica uma parte enorme para as isenções. A lista é longa. É a melhor abordagem, porque o legal nas isenções não é só a lista, mas as prioridades que ela mostra, né? Exato. A gente tem as isenções mais comuns, tipo para veículos rodoviários com mais de 10 anos. Isso é para reconhecer que o valor já é baixo e o custo de cobrar talvez nem compense. Mas aí começam a aparecer as particularidades do Rio Grande do Norte, certo? Exato. E a primeira que salta aos olhos é a isenção para bugs com modelo ou kit com mais de 10 anos. Tá aí uma parte daquele DNA, a lei refletindo a cultura de praia e o turismo do estado. É muito curioso como uma lei fiscal pode ser tão específica. E no campo profissional, além dos bugs de turismo, quem mais não paga? Tem os táxis, que é um clássico, mas tem regras. Carro para até 7 passageiros e só um veículo por dono. A nossa fonte até sugere um macete 7x1 para os auditores. E também tem isenção para transporte escolar, com até 16 passageiros. São benefícios para apoiar serviços essenciais, né? E a dimensão social, o que a lei diz sobre isso? Diz bastante. Tem uma isenção muito importante para veículos adaptados para pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental severa e autismo. É um veículo por pessoa. Além disso, as cinquentinhas, aquelas motas de menos de 50 cilindradas, também são isentas, o que ajuda muito quem tem menos grana.
E tinha uma pro setor rural também que me chamou a atenção. Sim, e é bem específica. Motos de até 200 cilindradas de pequenos produtores rurais são isentas, mas com uma condição. Tem que ser para uso exclusivo na atividade rural. É um jeito de apoiar a agricultura familiar. Mas tem um detalhe crucial que vale para todas essas isenções. Qual? Para ter direito a qualquer benefício desses, o contribuinte tem que estar limpo com o fisco estadual. Não pode ter nenhuma outra dívida de imposto, nem estar na dívida ativa. É tipo, quer o benefício? Cumpra suas outras obrigações primeiro. Ok, o quadro tá ficando completo. Já sabemos quando, quanto e quem não paga. E para pagar, como é? E o que acontece se alguém atrasar ou simplesmente não pagar? O pagamento é facilitado. O Estado dá a opção de cota única, com 5% de desconto, ou parcelado em até 10 vezes. O calendário sai todo ano. Agora, as consequências, aí a história muda dependendo da atitude de quem deve. Como assim? Se a pessoa percebe que atrasou e vai lá, por conta própria, resolver a situação, a penalidade é mais leve. É a multa de mora, de 0,3% ao dia, limitada a 18%. Ah, mas se a pessoa for pega numa fiscalização, a conversa é outra? A diferença é brutal. Se uma auditoria acha falta de pagamento, a multa não é de 18%, é de 100% do valor do imposto. A dívida dobra. Nossa! E nos casos mais graves, de fraude, como falsificar um documento para conseguir uma isenção, a multa é ainda pior, 5% do valor de mercado do veículo, o que pode ser uma fortuna. Mas mesmo depois de ser multado, a lei ainda dá uma chance para a pessoa, não é? Vi que existem uns descontos. Sim, é mais um incentivo. A lei oferece descontos sobre a multa para quem decidir pagar rápido. Se pagar em até 5 dias, o desconto é de 60%. Se pagar antes do processo e a julgamento, 40%. E por aí vai. É um recado claro: quanto antes resolver, menos custa. Mas tem uma linha vermelha. Dívida que vem de fraude, não pode parcelar. Aí tem que ser à vista. Fazendo um balanço de tudo isso, a imagem que fica muito mais complexa. A inclusão de aviões e barcos, a partilha de metade da receita com os municípios, que deve ter um impacto gigante. Gigante. E as alíquotas que funcionam como política pública, né? A progressiva para os elétricos, incentivando a transição energética, ou a das locadoras, que, para bem ou para mal, é uma estratégia econômica. E as isenções que contam a história das prioridades do Rio Grande do Norte, do turismo dos bugs ao apoio à agricultura. No fim, aquela nossa ideia de que o IPVA é o DNA de um estado parece fazer todo sentido. Confirma-se totalmente. Longe de ser só uma cobrança, é um instrumento que o Estado usa para equilibrar a arrecadação com incentivos ambientais, benefícios sociais e fomento a certas atividades. Estudar a lei do IPVA é, de fato, fazer um raio-x das escolhas políticas de um lugar. E para a gente terminar, fica uma provocação que a nossa própria fonte deixa no ar. É uma questão que paira sobre todo esse sistema. Como a gente viu, a Constituição deu ao Senado a tarefa de criar uma alíquota mínima de IPVA para todo o país, para acabar com a tal guerra fiscal. Só que essa alíquota nunca saiu do papel. Pois é. A questão que fica é: o que aconteceria com a receita do Rio Grande do Norte ou com o preço que a gente paga para alugar um carro nas férias se o Senado decidisse finalmente agir e estabelecer esse piso nacional? Fica a reflexão.